Salve, salve, queridos amigos. Mais um informativo 876 do STJ. Decisões bem cara de prova. E eu queria destacar aqui para vocês alguns julgados que eu acho que vão cair na tua prova, tá? O segundo informativo do ano do STJ. A gente vai destrinchar o que foi publicado agora, dia 10 de fevereiro. Selecionei aqui os julgados mais importantes para a tua prova e prepare-se porque tem muita coisa importante aqui. Mas antes, eu preciso que você comente aqui se você está gostando desse projeto. Se a gente vai dar continuidade a ele, novamente depende de você. Não é comigo, tá? Claro, eu posso melhorar, né? E eu quero essa segunda chance para você comentar aqui. A ideia é comentar o informativo de maneira muito direta e bem resumida na fundamentação, servindo para a prova objetiva, para a subjetiva, FGV tá aí, e também para a prova oral. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Comenta aqui embaixo se está gostando desse projeto. Eu agradeço desde já a sua atenção e seu envolvimento. Vamos lá? Simbora? Ora, primeiro tema é sobre a homologação de um ato notarial estrangeiro. Atenção, cartórios, magistratura, um tema bem cara de prova. A gente começa com esse julgado da Corte Especial sobre homologação de decisão estrangeira. E o grande destaque do STJ é que a homologação de um ato notarial estrangeiro que versa sobre bens que estão situados no nosso país, no Brasil, isso contraria o artigo 964 do Código de Processo Civil, que veda a homologação de uma decisão estrangeira em hipótese de competência exclusiva da jurisdição nacional. Então, segundo o STJ, os fundamentos é que o caso ele envolvia um tabelião francês que registrou a declaração de espólio e lavrou a ata de execução de testamento com partilha de bens no nosso país, no Brasil. Só que o artigo 23, inciso 2 do CPC, conforme a STJ, estabelece competência exclusiva da jurisdição brasileira para inventário e partilha situados no Brasil, mesmo que o autor da herança seja estrangeiro. E a confirmação, portanto, de um testamento particular, de um inventário e de partilha são matérias sob reserva de jurisdição. Muito cuidado. A eficácia da disposição testamentária sobre patrimônio do Brasil depende de controle jurisdicional interno, ou seja, soberania nacional e ordem pública. E o STJ conclui que o Código Civil, lá no artigo 1876 e também nos seguintes, tem regramentos específicos, ou seja, o testamento particular, ele deve ser publicado em juízo com citação dos herdeiros legítimos. O fato de ter um consenso entre herdeiros não afasta esse controle. Um segundo julgado, bem interessante, é sobre a continuidade delitiva em infrações administrativas. Ou seja, o STJ tratou aqui sobre a continuidade delitiva no direito administrativo sancionador. E a tese do STJ foi que a aplicação da continuidade delitiva ou outros institutos do direito penal para ser aplicado nas infrações administrativas somente é admitida quando houver previsão expressa em lei. E os fundamentos foram interessantes. Ele vinha dizendo que o STJ vinha admitindo em tese a continuidade delitiva em infrações administrativas, especialmente quando apuradas na mesma fiscalização. Mas isso mudou, porque o STF, no tema 1199, ele estabeleceu uma compreensão mais restritiva. Ele disse que você só pode aplicar institutos de direito penal só com a expressa previsão em lei. E, ausente essa previsão específica, não se pode presumir mecanismos atenuadores da responsabilidade administrativa. Então, qual foi o raciocínio lógico do STJ? Se essa compreensão restritiva do STF se aplica à improbidade administrativa, que é uma sanção gravíssima, ou seja, consequências próximas ao direito penal, com muito mais razão, deve-se aplicar-se a infrações puramente administrativas, como fiscalização, enfim, metrológica, que foi o caso. E aqui no caso concreto, tinha uma lei 9.933 de 99, mas que não disciplinava expressamente a continuidade de um ato infracional. E sem essa previsão legal expressa, você aplicar esse instituto configuraria ampliar indevidamente os limites normativos, ou seja, violar o princípio da legalidade estrita, que também rege o direito administrativo sancionador. Então, atenção. Quando houver legislação administrativa específica autorizando expressamente, aí sim é possível aplicar. Outro julgado bem interessante é sobre improbidade e tortura. Improbidade administrativa foi modificada com a Lei
14.230 de 2021. E qual foi o grande destaque aqui do STJ? Ele disse que, apesar da jurisprudência do STJ sobre a redação original do artigo 11 da Lei 8.492, ou seja, antes das alterações, qualificar como tortura um ato atentatório aos princípios da administração pública, depois que você modificou a lei, ou seja, com a lei de 2021, não se permite mais qualificar essa prática como improba. Ou seja, qual era o caso concreto? Você tinha policiais militares que foram acusados de sequestro, tortura e ocultação de cadáver. E aí nós tivemos uma evolução legislativa aqui importante. A redação original do artigo 11, ela dizia que a lei de probidade administrativa tinha um rol exemplificativo. Então, outras condutas contrárias a esses princípios do artigo 37 também geravam improbidade. E o STJ tinha um precedente reconhecendo que tortura de agentes policiais era improbidade, tá? Mas aí veio a Lei 14.230, 2021. O STF, lá no tema 1199, reconheceu a aplicação imediata desse novo regramento aos processos em curso, sem ultratividade da lei revogada. E esse novo dispositivo, ou seja, o artigo 11, ele ficou um rol mais restrito. E também não há mais correlação entre tortura, violência policial, ocultação de cadáver e esses tipos legais atuais da lei de improbidade. Então, qual a conclusão? Embora seja relevante para a tutela de direitos fundamentais e tratar de direitos humanos, a responsabilização por tortura deve ser perseguida na esfera própria, ou seja, na esfera criminal e civil, mas não na via da improbidade administrativa. O quarto julgado interessante fala sobre a responsabilidade civil do Estado e os pensionamentos, né? Ou seja, quando tem uma pensão por morte em caso de omissão estatal. E aqui o STJ disse o seguinte, olha, o pensionamento mensal por um ato ilícito, ele deve se limitar a 2/3 dos rendimentos da vítima falecida ou ser equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos. E aí o fundamento foi que houve uma causa de uma morte por uma omissão de um atendimento médico, ou seja, uma falha na prestação de um serviço público de saúde. E a regra geral é, você tem uma pensão limitada a 2/3 dos rendimentos que a vítima tinha, porque você presume que 1/3 do que a vítima tinha, ou seja, recebia, era gasto com o próprio sustento dela. Ah, professor, e quando não houver comprovação desses rendimentos? Quando não houver, a jurisprudência do STJ admite a fixação em um valor equivalente a um salário mínimo. E essa orientação, ela visa assegurar a reparação integral dos danos materiais aos dependentes, mesmo sem provas documentais dos ganhos da vítima. O quinto julgado, ele trata sobre seguro de vida e agravamento do risco, quando há um agravamento intencional do risco no seguro de vida. E o destaque do STJ foi o seguinte, olha, no seguro de vida, apenas o suicídio ocorrido nos 2 primeiros anos de vigência do contrato é considerado agravamento intencional do risco passível de excluir essa cobertura securitária. E aqui os fundamentos, ele trata de uma diferença crucial. No seguro de vida, não se busca uma recomposição patrimonial, mas sim uma garantia social e protetiva aos beneficiários. E nós temos jurisprudência consolidada já sobre seguro de vida. A própria súmula 620, ela fala que a embriaguez não exclui a cobertura, fala até que uma excessiva velocidade não afasta a indenização, ou seja, é inerente ao seguro de vida a possibilidade do segurado agravar o risco. E aqui era um caso concreto em que o segurado, ele era usuário de drogas e ele foi a um ponto de venda e foi morto por traficantes. E aí a morte dele decorreu de uma ação de um terceiro, não de um ato volitivo direcionado a acabar com a própria vida. Era uma conduta reprovável moralmente? Era. Mas isso não se confunde com agravamento intencional do artigo 768, o seguro era obrigado a cobrir o seguro de vida. Um outro julgado do STJ bem interessante sobre plano de saúde disse sobre um medicamento à base de canabidiol, da maconha, né? E aí o STJ disse que o plano de saúde não é obrigado ao custeio de um medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol se não houver registro pela Anvisa. E basicamente o STJ aqui, ele falou do tema 990 do STJ, né, que é lícito a recusa de custeio de medicamento não registrado pela Anvisa. E fez um distinguish que o STJ vinha fazendo. Quando a Anvisa autoriza a importação do medicamento, isso evidencia uma segurança sanitária, pressupõe uma análise da agência quanto segurança e eficácia, nessas hipóteses vinha se admitindo cobertura. Mas no caso concreto, que é um medicamento de uso domiciliar, então a jurisprudência atual do STJ é lícita você excluir medicamento para tratamento domiciliar, salvo se for
enfim, antineoplásticos orais, né, se for uma medicação assistida de home care, e incluído, obviamente, no rol do ANS. Canabidiol não se inclui nisso, né? Então, sendo uso domiciliar e não sendo exceção, não há obrigatoriedade de custeio. Queridos amigos, esses foram os julgados mais importantes do informativo 876. A gente falou sobre continuidade delitiva, infrações administrativas, né? Agora só com previsão expressa, a improbidade que não abrange tortura, tratou sobre seguro de vida e outros julgados bem importantes. Fiquem atentos às mudanças. Espero que vocês gostem desse quadro. Espero que você comente se você ficou aqui até o final, se aqui foi útil para você. Um grande abraço, fica com Deus e vamos lá.